Segunda-feira, 9 de junho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos de hoje. Sábado de vestibular de inverno aqui na UPF com mais de 9.000 candidatos de 16 estados brasileiros. Há 3 dias da abertura da Copa do Mundo, a gente começa essa semana uma série de entrevistas. Vamos bater um papo com um filósofo para entendermos a influência deste esporte aqui no Brasil. Cesta básica de maio, R$16 mais cara. E também, reitor e vice-reitora de graduação da UPF visitam uma mulher que tem um vasto arquivo de informações sobre a história da universidade. Festival Nacional do Salame recebeu visitantes de várias cidades aqui do estado. O evento teve, é claro, muito vinho, queijo, salame e música italiana. E ainda o Esporte Clube Vila Nova de Passo Fundo disputou pela 4ª vez o Campeonato Mundial Sub-13 na França. Os meninos vão estar com a gente aqui no estúdio para contar um pouquinho dessa experiência. Então, continue conosco, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Candidatos de 16 estados brasileiros participaram do vestibular de inverno da UPF no último sábado. Só de Porto Alegre vieram 18 ônibus com vestibulandos a Passo Fundo. A prova também foi aplicada em outros 4 campi. Mais uma vez, a UPF alcançou uma marca histórica de inscritos em um vestibular de inverno, mais de 9.100 candidatos. O curso de medicina foi novamente o mais procurado, com 108,5 candidatos disputando cada uma das 40 vagas oferecidas. Nós viemos de Porto Alegre, nós escolhemos Passo Fundo porque é uma faculdade que está tendo um bom conceito, e principalmente no curso que meu filho escolheu, que é medicina, e estou surpreso porque o campus é muito bonito e acho que faz jus ao conceito que está sendo adquirido essa faculdade. Mais de 9.000 inscritos, motivo de alegria para todos nós. Estamos muito contentes com essa movimentação, com a empolgação dos candidatos na busca dos nossos cursos, que cada vez mais encantam os candidatos. A infraestrutura da universidade, tudo aquilo que ela oferece a quem busca aqui uma boa formação. Durante toda a tarde de sábado, uma grande movimentação também de pais e acompanhantes dos candidatos, que foram divididos em 2 grupos. O primeiro, que realizou apenas a prova de redação, e o segundo grupo, que além da redação, resolveu questões em diversas áreas do conhecimento. Na prova de redação, 2 temas foram propostos. Era ostentação e tráfico de drogas. Qual o tema que você escolheu? Ostentação. Por que você escolheu esse tema? Porque é um tema que vem sido muito falado nas redes sociais, até por causa do funk ostentação, então por eu já ter mais conhecimento desse tema, eu escolhi ele. O listão dos aprovados já foi divulgado nesta segunda-feira e as matrículas acontecem nos próximos dias, conforme um cronograma com horário para cada curso. O listão dos aprovados em primeira chamada já pode ser conferido no site vestibular.upf.br. Nesse site também tem todas as informações sobre datas e horários das matrículas. Outras informações tem ainda o 0800 701 8220. E se você pretende voltar a estudar ou quer pedir transferência para a UPF, tem que ficar atento para fazer esses pedidos até o dia 30 de junho. As solicitações podem ser feitas na Central de Atendimento ao Aluno, aqui no Campus 1, ou nas secretarias dos campi. Outras informações, incentivos financeiros, você também consegue no site upf.br. A cesta básica está mais cara em Passo Fundo. O levantamento, feito todos os meses por um centro de pesquisa aqui da UPF, apresentou um aumento de 2,55%. Um crescimento de R$16 para o mês de maio. Veja agora quais produtos ficaram mais caros e também os que estão mais baratos.
Para comprar a cesta básica no mês de maio foram necessários R$ 668,36, o que representa um aumento de R$ 16,64 por cesta, já que no mês de abril a cesta custou R$ 651,72. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os 5 primeiros da lista dos que ficaram mais caros foram a lâmina de barbear com 28,03%, o biscoito com 22,91%, o desodorante com 7,89%, a cebola com 6,36% e a mortadela, que ficou 6,21% mais cara. Já os que ficaram mais baratos foram a batata inglesa com redução de 9,75%, o sal com 9,23%, a laranja que reduziu 8,71%, o creme dental com 8,38% e o shampoo que ficou 7,03% mais barato. A equipe de voleibol feminino de Passo Fundo, BS Bills UPF, foi vice-campeã dos Jogos Universitários Gaúchos, realizados neste final de semana em São Leopoldo e em Novo Hamburgo. Essa competição é realizada pela Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Bom, e a gente segue falando de esporte. O Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo, é conhecido como o país do futebol, todo mundo sabe disso. Existem aproximadamente 29 mil clubes profissionais atuando no país. Bom, há 3 dias para o início da Copa do Mundo, a gente começa hoje, aqui nesse telejornal, uma série de entrevistas para discutir como este esporte influencia a sociedade brasileira. Bom, hoje o nosso convidado é o professor de filosofia da UPF, doutor em filosofia, professor Gerson Luiz Trombetta. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos filosofar um pouquinho sobre futebol, Copa do Mundo e a vibração e esse fascínio que o brasileiro tem por esse esporte. Então, professor. Pois é, Thaís, a gente pode olhar o futebol de diversos pontos de vista, mas um deles me parece bem interessante, que é a gente olhar o futebol mesmo, como jogo, porque entendendo a dinâmica do futebol, a gente pode compreender muito da dinâmica da própria vida, da própria condição humana. E talvez seja esse um dos motivos que fazem do futebol um objeto de tanto fascínio. A gente sabe que na indústria do futebol tem muito marketing, muita grana violenta envolvida, muitos interesses em jogo, mas acima de tudo isso está um fascínio que está quase no nosso DNA, que a gente pode ver num campinho de chão batido, na pelada do fim de semana. Então, filosoficamente falando, a gente pode ajudar a esclarecer quais são esses elementos de fascínio que o futebol tem. A gente acha que o futebol é essa paixão só do brasileiro, mas na verdade, em muitos países, ele é o esporte que vem em primeiro lugar, professor? Exatamente. Então tem algo que pertence ao futebol que nos fascina. E uma dessas coisas, sem dúvida, é essa luta que há dentro das 4 linhas entre uma bola que é redonda, né, que representa as coisas que são imprevisíveis na vida, que é jogada com os pés, que não é dos componentes do nosso corpo o órgão mais adequado para segurar uma bola. Ela é redonda, ela escapa, ela foge, ela é difícil de dominar, ela é difícil de controlar. E ela representa todo esse elemento inusitado que tem no futebol e que tem também na nossa vida. E ela está sempre em luta com as 4 linhas, ou com o retângulo, que representa o elemento regrado, aquilo que já está definido, aquilo que já está decidido previamente. E essa luta é frequente, tanto é que o futebol ele fascina porque ele é sempre imprevisível. Nem sempre o melhor time ganha, nem sempre o time mais preparado, mais bem treinado vai ser o vencedor. Existem muitas coisas completamente aleatórias. E a bola é, na maior parte das vezes, a responsável por isso. Impressionante a semelhança com a vida, né? Isso é aplicado tintim por tintim na vida do brasileiro, que muitas vezes sofre muito e passa por dificuldades. Exatamente. As regras
no futebol e talvez as regras na vida elas sejam claras, como sugere um famoso comentarista. Mas como aplicá-las é muito complicado. Como entender os fatos e aplicar as regras também é muito complicado. Veja o exemplo do juiz de futebol, que de todos os esportes é o sujeito, juiz, que mais tem poder, a ponto de poder controlar o próprio tempo. Em outros esportes, o juiz controla muita coisa, mas não pode, por exemplo, controlar o tempo. Existem casos de juízes que esqueceram de apitar o final de um tempo, o final de um jogo, e o jogo foi rolando, porque ninguém pode terminar o jogo a não ser o juiz. Ele controla o próprio tempo. E ele precisa governar muitas coisas no campo, inclusive as intenções. Ele tem que decidir se o sujeito tinha ou não tinha intenção de machucar alguém, tinha ou não tinha intenção de colocar a mão na bola, se no carrinho o jogador visou ou não visou a bola. Ele precisa, inclusive, regrar, determinar se a pessoa tinha ou não tinha intenção. Então ele está envolvido numa série de pequenos jogos e pequenas exigências hermenêuticas que deixam ele, por exemplo, sem torcida, né? Todo mundo torce para alguém no campo, mas não se vê uma torcida organizada para ajudar o juiz. É o cara mais xingado da partida, é o cara mais normalmente, né, professor? O que é muito estranho. Ele tem muito poder, inclusive para controlar o tempo, mas ninguém está por ele. E ele tem que, inclusive, refazer esse poder a todo jogo, senão ele perde o controle do jogo, né? Professor, a gente está recebendo aí no estúdio, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com eles, essa meninada do Esporte Clube Vila Nova de Passo Fundo. Esse é o 4º ano que o time vai à França, quer dizer, são muitas crianças e adolescentes sonhando em ser um Neymar, sonhando em ser um ídolo. Esse fim de semana, infelizmente, a tragédia com a morte do Fernandão, que acaba se tornando aí um outro ídolo, um imortal, como colorados e gremistas estão chamando. Tem isso também do jogador ser esse ídolo como uma celebridade? Claro, tem todos esses elementos que são, por um lado, é um fenômeno necessário para movimentar muita coisa, muita indústria, vender muito produto, mas há também uma espécie de vitória do ser humano, né? Em cada bela jogada, em cada gol, há uma vitória humana de alguém que conseguiu controlar o inusitado, de alguém que conseguiu romper aquele fluxo regrado que as regras, né? que as determinações, que a norma, que o treinamento havia sugerido. Se todos os jogadores se comportassem como foi estabelecido na pré-eleição ou como foi estabelecido no planejamento, todos os jogos terminariam empatados em 0-0, porque cada jogada teria a sua neutralização da contraparte. E a vitória, o gol, a grande jogada, o drible, que é a figura mais bonita do futebol, eles representam também uma vitória humana, assim, uma vitória do vivo sobre aquilo que é duro, sobre aquilo que é encalacrado na norma, sobre aquilo que não se deixa romper. Então há uma alegria que a gente compartilha numa grande jogada. E isso é mais um dos elementos que o futebol fascina, porque ele nos oferece isso a todo tempo. Que bacana. Olha, professor, nosso tempo aqui já estourou. Muito obrigada. Durante toda essa semana as entrevistas seguem, né? Amanhã a gente vai falar sobre a relação entre futebol e economia. O professor já adiantou aí um pouquinho. Na quarta-feira, Copa do Mundo e eleições. A ideia é fazer com que o público pense um pouquinho mais sobre esse momento no ano, não é, professor? É muito importante e necessário. Obrigada, professor. Uma boa semana de trabalho. Muito Obrigada. Obrigado. E olha só, depois do intervalo, então, aqui no estúdio, a gente bate um papo com os meninos do Esporte Clube Vila Nova de Passo Fundo, que estiveram participando de um campeonato mundial sub-13 na França. E ainda, você vai ver como foram os 3 dias do Festival Nacional do Salame em Marau. Teve muita música, tinha salame, copa, comidas e bebidas típicas. A gente mostra tudo já já.